Gente esperando o ano acabar logo para poder ter mudança de vida. O que vai fazer a sua vida ser mudada não é a mudança de calendário, é a mudança de atitude. Você não pode virar um ano com pendências do ano passado. Quer ter uma transformação? Não carregue para o seu presente coisas que te atrapalharam no ano passado. Aproveite o tempo. Não há reembolso para o tempo. Não tem como você voltar atrás para tentar viver aquilo que você queria ter vivido e não pôde viver. Só porque deu errado lá atrás não significa que vai dar errado aqui na frente também, lá na frente. Só porque você errou lá atrás não significa que você também vai errar na frente. A cada manhã que você acorda vivo é Deus te dando uma nova oportunidade de você escrever a sua própria história e fazer dar certo. A única pessoa que pode fazer dar certo é você. Você tem uma nova oportunidade de fazer dar certo, de não errar naquilo que você errou há 5 anos atrás. Faça dar certo. Faça por onde. E não cometa os mesmos erros que você cometeu. Esqueça o passado. Ele não precisa mais de você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.